Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Como estão vocês? Professora Diana Faustino. Dessa vez para falarmos um pouquinho, né, ainda sobre o território asiático, já que é um território de dimensões aí gigantescas, tá certo? Nessa aula falaremos especificamente sobre o Oriente Médio. Exatamente, né? Os países aí cuja extensão do deserto do Saara se atinge essa região, tá certo? Correspondente aqui, ó, essa área de destaque em verde um pouco mais fosco, tá certo? Os países do Oriente Médio são Arábia Saudita, Bahrein, Turquia, Emirados Árabes, tá? A Turquia, lembrando que a Turquia, assim como a Rússia, são países que estão entre dois continentes, certo? Uma parte da Turquia pertence ao continente europeu e uma outra parte da Turquia, que é justamente essa, pertence aí ao território asiático, mais precisamente na região do Oriente Médio, tá certo? Iêmen, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait são países que estão sempre em evidência na mídia, porque são países que estão envolvidos aí em conflitos nesse território, tá? Falaremos sobre esses conflitos, mas não nessa aula. Nessa aula abordaremos um pouco mais as questões geográficas de localização, distribuição climática, vegetação e população. Palestina, Líbano, Omã, Catar, né? O Catar, que seria aí a sede da Copa, a próxima Copa que estaria aí por vir, a Copa seria aí no Catar, na região do Oriente Médio. A Síria, o Afeganistão, o Chipre e o Egito, tá certo? Que já estão aí, mesmo pertencentes à região do Oriente Médio, mas o Egito é um território que pertence aí ao continente asiático, beleza? Aqui está a distribuição do território do Oriente Médio, né? Aqui, olha, temos a Turquia, lembrando que a Turquia pertence, veja aqui bem claro, parte asiática a dois continentes. Temos o Afeganistão, o Irã, o Kuwait, o Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita, que assim como o Irã são os dois maiores países em termos de extensão territorial, né? O Iêmen, o Catar, vejam como ele é pequenininho aqui, Emirados Árabes, Omã, entre outros, tá certo? Em termos de localização, a porção sudoeste da Ásia, né, está localizado o Oriente Médio, que seria um ponto de contato ou quase um prolongamento aí do continente da África, tanto é que as características físicas, paisagísticas, muito semelhante aí à extensão do deserto do Saara, tá certo? É bastante seco em algumas localidades do Oriente Médio, muito semelhante à porção norte asiática, tá certo? Tanto é que estão presentes os povos árabes, tanto do norte do Egito como no território do Oriente Médio. Bom, submetidos durante muito tempo à dominação estrangeira, esses países são de formação recente, com exceção do Egito e do Irã, né, que era a antiga região persa, tá certo? Que datam aí por vários milênios. São territórios recentes que estão conquistando aí a independência, por isso há tanto conflito, sem contar que é uma zona de território religioso, tá certo? Daí os motivos de tanta evidência na mídia. Clima e relevo da região, como eu disse a vocês, olha, clima predominante, tá? É o desértico ou árido, tá certo? Em algumas regiões semiárido e mediterrâneo. Isso é claro que é uma extensão do deserto do Saara. Então as paisagens são paisagens muito secas, tá certo? Muito semelhantes ao norte africano, beleza? Alguns trechos mais próximos do litoral, esses daí vão apresentar um subtropical mediterrâneo, que é tipo um meio frio, é frio, só que mesmo frio é seco, tá certo? Graças aí à predominância do deserto do Saara, tá? É onde concentra a maior parte da população, é claro. A população ela vive próxima aos rios, aos mares, por conta do translado, do comércio, tá certo? Isso é uma questão aí de anos de fixação desses territórios próximos às áreas litorâneas, principalmente devido ao transporte marítimo.
Em relação ao relevo, em geral é baixo, com exceção das partes leste e norte da região, com áreas de montanhas, onde ocorrem aí climas frios e frios de montanhas, tá certo? Chegando aí a ser congelado durante parte do ano, principalmente no inverno, né? Esse aqui é o Monte Paladonk, na Turquia, tá certo? Então vão ter algumas regiões, principalmente aí a leste e a norte, tá certo? Onde vão apresentar algumas montanhas e os climas serão diferenciados, mas em sua maior porção, o clima predominante é o desértico, beleza? Os traços étnicos e culturais e políticos do Oriente Médio, tá? Corresponde aí ao povo árabe, que também corresponde à língua aí mais falada, tá certo? A língua literária e também religiosa. Grande parte daquele território ali são de origens árabes e islâmicos, tá certo? Há também diversos dialetos derivados do árabe e outros idiomas que sofrem aí uma mescla, uma mistura aí cultural bastante intensa, tá bom? A religião islâmica é a religião que predomina, com exceção de Israel, tá certo? É a religião que predomina, com exceção de Israel. Israel vai estar numa disputa religiosa muito grande. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade sagrada. Como tal, tá certo? Isso vai dificultar muito. Por quê? Porque eu tenho 3 grandes religiões brigando intensamente por Jerusalém. Seria ela, o islamismo, que grande parte da população do Oriente Médio corresponde, à religião islâmica, que consequentemente, etnicamente falando, é o povo árabe. Quando eu falo etnicamente falando, são os traços físicos, as características físicas, o magro, o alto, do nariz afilado, tá certo? Como eu estava dizendo a vocês, magro, alto, do nariz afilado, essas são as características étnicas, tá? Já as características religiosas, esse daí tá muito entranhado também no povo árabe, mas nem todo árabe ele é islâmico, tá certo? Que isso fique bem claro. E então Jerusalém está envolvida aí nessa gama de conflitos, porque 3 grandes religiões disputam a cidade sagrada. É sagrada para o islamismo, cujo profeta é o Maomé, e o Deus é Alá. É sagrada para o judaísmo, uma das mais antigas religiões e que vai dar início aí ao cristianismo, tá certo? Porque o cristianismo vai ser como se fosse uma extensão do judaísmo. A única diferença é que o judaísmo, para eles, o profeta ainda vem, e para o cristianismo, o nosso profeta é Cristo, tá certo? Então, é uma disputa entre islamismo, judaísmo e cristianismo. Então, a disputa pela cidade sagrada é muito grande, tá certo? Voltando aqui à religião islâmica, o livro sagrado para os islâmicos é o Corão, também chamado de Alcorão, que vai servir como um guia religioso, de conduta moral, tá certo? E até mesmo as leis de convivência entre a população, igual a nossa Bíblia, tá? Então a Bíblia para os islâmicos é o Corão, só que o nosso livro sagrado para os cristãos chama-se Bíblia, que é um conjunto de livros, evangélicos e tal. Já o livro sagrado, o nome que se dá para o livro sagrado do islâmico é o Corão ou Alcorão, que é o conjunto de livros também que vai falar sobre Alá, vai falar sobre a trajetória de Maomé. Já o judaísmo vai trazer a Torá como livro sagrado, tá certo? Então cada religião tem a sua especificidade, tem o seu livro sagrado e tem a sua característica específica, tá? E todas elas disputam por Jerusalém, um dos motivos pelos quais, Israel está sempre em conflito, não só cultural, não só político, como também religioso. Segundo o Corão, o fiel ele deve fazer uma série de mandamentos,
tá? Fazer 5 orações diárias, voltada para Meca, que é a cidade sagrada para eles, tá bom? Praticar o jejum e a abstinência sexual no mês sagrado do Ramadã. Existe um mês específico onde há o culto, né, a Alá. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Dar esmolas proporcionais à sua renda, tipo um dízimo. Testemunhar aí que Alá é o único Deus e que Maomé e os seus profetas são os mensageiros. Então, tem uma série de segmentos, tá bom? Que o fiel do islamismo, ele deve seguir segundo o Alcorão. É igual uma Bíblia sagrada, tá? Existe lá também, entre os islâmicos, né? E entre os islâmicos, tá? Que isso fique bem claro. Povos árabes podem ser diferentes religiões. O islâmico é quem cultua a religião islâmica, beleza? Existem 2 grupos dentro do islamismo, os xiitas e os sunitas. E por incrível que pareça, esses grupos brigam até hoje, tá? Os xiitas são extremistas, certo? São aqueles caras bem radicais, bem extremistas. E eles dizem que eles são herdeiros aí a sucessão do profeta Maomé e que deveria ser dada a herança familiar a eles, né? Então, os xiitas, eles são muito tradicionais, eles são assim muito, como eu vou dizer a vocês, eles são muito seguidores de regras, eles têm um grupo fechado de pensamentos, de ideologias, tá? E eles se dizem, né, herdeiros ao trono de Maomé, do profeta Maomé, tá certo? Já os sunitas, esses daí são a grande maioria do povo islâmico, tá certo? Cerca de 85% da comunidade islâmica mundial são sunitas, que significa o que? A autoridade espiritual, pertencente à comunidade como um todo. Eles acreditam no Sunna. O que seria isso, professora? Bom, eles acreditam, tá certo, que como o profeta Maomé era alguém do povo, eles são também herdeiros de Maomé, não sanguíneos. Os xiitas são sanguíneos, uma herança familiar. Já os sunitas é mais uma questão de ideologia, de crença, tá certo? Então eles se dizem herdeiros a professar o que Maomé dizia através do que ele pregava, que pregava para o povo. Então o povo, ele tem esse direito, tá certo? Então geralmente esses homens bombas, esses grupos aí extremistas que explodem patrimônios públicos, que fazem atentados, geralmente são a galera aí xiita, tá certo? Esses povos aí mais tradicionais, que acreditam em ideologias muito terroristas. Eles são basicamente assim. Já os sunitas é a maior parte, é a galera mais relax, é a galera mais tranquila, tá certo? Existe uma outra questãozinha lá que é extremamente importante. A região do Oriente Médio, tá certo, vai produzir a maior quantidade de petróleo mundial. Não é à toa que países como Estados Unidos, como o Reino Unido, né, cujo principal país representante é a Inglaterra, está presente naquele território, porque cerca de 65% das reservas de petróleo, tá certo? E 30% de gás mineral estão naquela região. Então, petróleo é um ouro preto, tá certo? Hoje o país que possui petróleo é um país rico, então as grandes nações vão para a região do Oriente Médio em busca desse petróleo e muitas delas acabam financiando os conflitos, tá certo? Políticos, financiando os conflitos religiosos e étnicos que existem naquela região. Os maiores consumidores de petróleo são os países da Europa Ocidental, esses que eu acabei de falar para vocês, né? A Inglaterra, a Alemanha, a França e tal, tá certo? Os Estados Unidos, olha só, a China e o Japão, tá certo? Então, esses países estão sempre em disputa, né? Querendo pegar um pouquinho ali, sugar um pouquinho do que o Oriente Médio tem a oferecer, nesse caso, o petróleo, tá certo? Em relação à agricultura e à pecuária, é de baixa produtividade. Por quê? Porque as terras são secas. Lembra que eu disse a vocês?
vocês é uma extensão do deserto. Como extensão do deserto, as áreas não vão ser muito produtivas, tá certo? Então vão surgir oásis, e nesses oásis, que são lagos e as vegetações vão se formando ao redor dele, tá? Muito característico de áreas desérticas. Nessas regiões de oásis, a agricultura e a pecuária ela consegue se desenvolver bem. No restante das áreas, não, tá certo? Mesmo em áreas irrigadas, ainda depende diretamente da importação de alimentos, porque a produtividade é baixa, tá? Boa parte da população mais pobre vive aí da criação de animais de pequeno porte, tá certo? E geralmente alguns grupos ainda são pastores nômades, tá? Ainda vivem de um lugar para outro, se mudando constantemente. A falta de alimento para os animais, né? Isso provoca aí constante deslocamento, que faz com que alguns grupos de pessoas que vivam nas áreas mais do campo, tá certo? Acabem se tornando tipo nômades, se deslocando de um lugar para o outro para poder alimentar aí os animais, tá? E a maioria deles são ovinos, caprinos e camelos. Vejam que são animais de pequeno porte, né? Isso, e adaptados às áreas secas, tá? A questão da água é um outro fator importantíssimo. Por quê? Porque assim como o petróleo, a água também gera muitas guerras, tá certo? Guerras por petróleo são suplantadas por conflitos pela posse de água. Então a água na região do Oriente Médio é tão valiosa quanto o petróleo. Claro que o petróleo para o restante do mundo e a água para eles, porque é escassa, tá? Podemos identificar aí como alguns dos principais focos de tensão provocados pela disputa de água a bacia do Rio Jordão, né, na Síria, Líbano, Jordânia, Cisjordânia e Israel, a região entre os rios Tigres e Eufrates, que são os principais rios daquela região, são rios perenes que nunca secam, tá certo? E acabam abastecendo essas áreas, e é claro que cada país quer o domínio daquele território, daquela bacia hidrográfica para si, tá? Esses foram aí um pouquinho dos aspectos geográficos em termos de localização, de clima, vegetação, um pouco da economia também, tá certo? Falaremos sobre os conflitos no Oriente Médio, mas só numa outra aula, porque senão essa aula vai ficar extremamente gigante, tá certo, senhores? Espero que tenha explanado um pouquinho para os senhores. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!